Essa é a aula número 4 nossa, né? Mas é o capítulo 5, página 83, então, do livro Formador de Heróis. Todos aí com a leitura em dia? Com certeza, né, Marilza? Não, pastor, eu peguei essa semana. Vai ter que ir pro confessionário, hein? Depois tem os juros, hein? Depois que atrasa, fica mais difícil, hein? 89. Você foi até 89? Eu li. Ah, então você começou a ler o capítulo. Não, sim, eu coloquei o propósito, só não consegui cumprir. Só entendi. E aí, Dani, você chegou lá, mano? Top. Então foi um pecadinho. Foi meio pecado. Não, isso aí dá pra, Mas tem outros de dá pra perdoar. E o André? Tô chegando lá, Fala, vai falar mais bonito que eu. Fiz uma programação certinha, mas eu parei sexta e sábado, cara. Entendi, tá Cheguei bom. tarde do negócio lá, que a gente foi em Cavaral, eu não lembro. De ontem eu cheguei muito tarde do trabalho. Cheguei hoje, na verdade, do trabalho. De madrugada. Tá justificado, vai, não tem problema. Tá bom. Mas eu vou replanejar de novo e já colocar esses juros aí pra compensar. Muito bem. Mas é importante acompanhar aí, depois que atrasa vai ficando mais puxado, né? Mas hoje a gente vai começar, pessoal, a primeira das 5 práticas essenciais para líderes multiplicarem líderes. E a prática que a gente vai falar hoje é essa daqui, pensando em multiplicação. Show de bola. Muito bom. A gente então vai começar, pessoal. Vou colocar aqui, capítulo 5. 84, né? 83. Show de bola. Quem pode ler Grande Ideia, que é o pensamento aí norteador desse capítulo? A prática do pensamento de multiplicação é uma mudança do pensamento de que o ministério acontece pela própria liderança, para pensar que o ministério acontece por meio de líderes que foram multiplicados. O pensamento da multiplicação requer que sonhemos alto e usemos ferramentas simples, como um guardanapo de sonho. O que vocês conseguiram captar daí? Eu captei que boas ideias podem ser tão simples que dá para colocar no guardanapo. Ok. O que mais? Tentando fazer esse resumão aí desse capítulo e dessa primeira prática. Fazendo esse resumão aqui, como é que vocês conseguem resumir? O ministério não gira em torno do líder. O líder tem que treinar outras pessoas para que as outras pessoas façam o ministério acontecer, não ele sozinho. Exatamente. Então, em suma, é isso. O ministério não é esse pensamento, essa percepção de que o ministério não acontece pela minha própria liderança. Então, é tirar essa percepção de que a coisa vai acontecer por meio da minha influência, para começar a pensar que o ministério acontece por meio de líderes que foram multiplicados, ok? Então, a primeira prática, vou colocar aqui, que é pensando em multiplicação. A gente vai ver 5, né? A gente vai ver 5. Então, o herói, ele acha que o ministério acontece por meio da liderança dele. Acha que o ministério acontece por meio da sua liderança. E o formador de heróis? Acha que O ministério acontece por meio de líderes que foram multiplicados. Acontece por meio
da multiplicação de líderes. Bom, essa caneta também aqui já foi, né? Ótimo. Então, tá aí. Esse é o resumo, beleza? Dessa prática aqui. E a gente precisa concordar que, no geral, a gente é levado sempre a pensar e a praticar isso aqui, né? Trabalhar a minha influência, aquilo que eu posso fazer e pensar um ministério a partir exatamente dessa nossa influência, daquilo que a gente pode contribuir, e a gente acaba assumindo as funções, né? Mas o que a gente vai ver aqui nesse capítulo, vocês, a maioria já leu, é que nós precisamos investir na multiplicação de líderes. E para isso a gente precisa pensar, ter esse pensamento em multiplicação. E isso é uma construção, né? Se a gente não pensar em multiplicação, a gente vai fazer as perguntas erradas. Lembra daqueles primeiros capítulos que a gente... Então, como é que eu faço minha igreja crescer? Como é que eu faço para o meu ministério crescer? Como é que eu faço para poder resolver um problema na minha escala? Como é que eu faço para fazer a minha célula essa semana? Então, o nosso pensamento está muito localizado na atividade ali, e isso é uma pergunta errada e vai fazer com que a gente nunca consiga avançar. Vocês lembram aí que a gente viu aqueles 5 tipos de igrejas, né? Então, a igreja em declínio, a igreja no platô, né? na expansão linear, e a igreja que começa a experimentar um pouquinho de crescimento. E essas igrejas formam 96% de todas as igrejas. Apenas 4% são igrejas que se reproduzem, e um percentual ainda menor são igrejas que se multiplicam. Então, são igrejas que estão pensando não só nelas mesmas, no sentido de ser uma boa igreja, ou de ser a igreja, né? Mas de plantar outras igrejas, né? De olhar o reino, de formar líderes e enviar esses líderes para revitalizar ou para plantar outras comunidades. Então, assim, é triste ver, né, que esse é um percentual muito pequeno. E para isso a gente precisa lembrar disso, pensar em multiplicação. Então, tudo começa com esse pensamento, com esse sonho. E aí é o ponto que a gente pode começar essa aula perguntando, né, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Se você está com um papel em branco aí, né, o seu caderno e uma caneta, ou o seu bloco de notas, como é que você responderia aí? Qual é o seu sonho? Claro que você vai ter um sonho, né? Deveria, na sua vida profissional, ministerial, familiar, acadêmica, enfim. Mas, especificamente, ministerialmente falando, ok? Todos vocês aqui são líderes ministeriais, né? Então, qual é o seu sonho? Quando você pensa no seu ministério. Até o seu aí nessa frase, né, soa mal dentro dessa perspectiva, né? Mas o que você sonha? Qual é o seu sonho? Onde você deseja chegar? Vou te dar 30 segundos aí para você escrever, tá bom? Enquanto isso eu vou escrever uma frase aqui. Depois vocês podem ir complementando esse sonho, tá bom? E no final a gente vai voltar para isso. Porque, pessoal, esse é o ponto mais importante. Se a gente não parte de um ponto onde a gente tem um sonho, por isso que é um livro que a gente recomenda, né, especialmente para o pessoal da célula, são os 8 hábitos, né, do líder eficaz de pequenos grupos. E o primeiro hábito é o sonho. Se o líder não tem um sonho, ele não tem uma perspectiva do que está movendo ele, ele vai cumprir tabela, né? Ele vai fazer o que tem que fazer, ou o que estão pedindo, ou o que estão mandando, uma demanda que colocaram, né, para ele, ou uma coisa do gênero, e vai, enfim, correr atrás das obrigações, não é? Mas, quando esse líder tem algo que move ele, um sonho, claro, que Deus planta no coração dele,
e a gente pensa realmente que Deus é poderoso e sabe disso, para fazer além, né, daquilo que a gente pode sonhar, ou imaginar, ou pedir, Deus é poderoso, nós cremos nisso, amém? Um Deus todo-poderoso. Então, o nosso sonho não pode ser pequeno, certo? Nosso sonho não pode ser medíocre, a gente precisa sonhar. E o exercício, né, que a gente é proposto aqui ok, você colocou um sonho aí, eu não sei exatamente qual é, se alguém quiser compartilhar depois, pode compartilhar, mas multiplica agora isso por 100. Multiplica isso por 100. Então, é maravilhoso quando a gente olha para alguma coisa e fala assim, puxa, eu não posso fazer isso sozinho. Isso é grande demais, né? E um dos textos que a gente já usou aqui, e pode lembrar dele, é Atos 1:8. Quem lembra que está escrito lá? Atos 1:8. Quem lembra? Lembra? Pode falar. Recebereis o Espírito Santo e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então imagina, né, os discípulos recebendo uma incumbência como essa. Galera, agora vocês vão até os confins da terra. Poxa, imagina os discípulos recebendo, né, essa incumbência. Cara, como assim a gente vai até os confins da terra, né? Como é que a gente vai cumprir esse sonho de Jesus, essa ordem de Jesus? E só mesmo por meio da multiplicação, né? Multiplicando discípulos que formam discípulos, que formam discípulos, que formam discípulos. Então, se a gente sonha grande e tem um sonho grande, a gente precisa necessariamente depender, claro, do poder de Deus por meio da multiplicação. O nosso sonho precisa ser maior do que nós mesmos, maior do que o nosso próprio esforço pode conquistar, entende? Se o que eu sonho eu posso fazer, então ele é pequeno demais, porque eu não preciso de Deus, né? Se o meu sonho, como ministério, como ministro, como igreja, eu dou conta de fazer sozinho, então ele é medíocre, né? Ele é muito pequeno e a gente não está sonhando aquilo que a gente pode sonhar com um Deus tão grande como o nosso. E algo que ele traz no livro é essa frase aqui, né? Heróis, eles são feitos, eles não nascem prontos. Para todo herói existe um formador de heróis. Quem lembra aí algum filme aí que o herói aí teve um mentor? Todos, né? Karate Kid. O Karate Kid, o Sr. Miyagi, né? E aí ele trabalha essa jornada do herói, né? Alguém que passa por uma crise, ele se sente absolutamente incapaz de conquistar alguma coisa, aí vem um mentor, vem, né, um formador de herói e trabalha, dá um bom conselho, faz ele pensar não apenas na luta em si, mas em algo muito maior, né, na vida, um projeto maior do que ele mesmo. E aí treina, passa por umas decepções, o Rock, né, ele vai perder alguma luta para depois ganhar no final, né? E o Mickey, né, que é o técnico lá do Rock, né, do Rock Balboa, né? E aí quem tem as manhas aí da Marvel aí, né, que sabe os heróis aí, eu não sei, não é o meu caso, mas eles têm todos essa mesma construção, né, da jornada do herói. E é assim, né, e nós somos parte disso também, né, para que a gente possa formar heróis, nós precisamos de formadores de heróis, pessoas que vão realmente ter essa dedicação e esse foco ministerial, formar pessoas. Enquanto a gente estiver preocupado apenas em resolver problemas, a gente nunca vai conseguir pensar nisso. Enquanto a gente não sonhar grande, como igreja, por exemplo, né? Se o nosso foco for fazer um culto no final de semana, ou dois, né? Um de manhã e um à noite, por exemplo, e que dê tudo certo, né? Não aconteça nenhum imprevisto, alguma coisa do gênero, e esse for o nosso esforço, né?
a gente vai enxugar gelo, né? Ano após ano, enxugando gelo. Agora, se a gente pensa como igreja local, né, nos próximos 10 anos, plantar pelo menos 10 igrejas, né, enviar pastores, obreiros, famílias missionárias, a gente vai precisar se mexer muito mais, né? Assim, poxa, se a gente quer enviar obreiros, plantar igrejas ou revitalizar igrejas, a gente precisa formar essas pessoas. Qual é o processo que a gente vai usar para formar essas pessoas? Como que a gente vai inspirar essas pessoas? Então, eu preciso tirar o meu foco de problemas pequenos para começar a pensar um pouco maior. E esse é um ponto assim muito interessante, né? Quanto maior for o seu sonho, quanto maior for a sua percepção, mais envolvido nisso você vai estar e menos, consequentemente, você vai se desgastar com coisas mais triviais, né? Então, tudo começa realmente com esse sonho. Qual é o nosso sonho? Qual é o nosso pensamento? Então, esse é a primeira prática, pessoal. Pensar em multiplicação. E para pensar em multiplicação, a gente precisa ter sonhos grandes, sonhos elevados. Senão a gente não precisa pensar em multiplicação. Senão a gente dá conta de fazer na adição mesmo, né? A gente dá conta de resolver com a nossa própria influência, etc. e tal. E tem um outro texto que ele cita, que é Lucas, no capítulo 5, de 1 até o 11, onde ele fala da pesca maravilhosa, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui também. Vou botar aqui. Lucas 5, de 1 a 11, onde lá tem o chamado, né? E ele entra lá no barco, fala para eles irem lançar as redes, e eles falam, não, mas a gente já pescou a noite inteira, a gente não pegou nada, mas sobre as suas palavras a gente vai lançar as redes. E aí eles lançam as redes e começa uma pesca maravilhosa, né? As redes começam a rasgar, o barco começa quase a virar, eles têm que chamar um outro barco para poder ajudar a tirar aquela quantidade de peixes ali. Então Jesus já estava indicando, e depois ele fala, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Esse é o meu chamado para vocês. Então o tempo inteiro Jesus está indicando para eles que o projeto é para algo grande, né? Para algo que vai rasgar as redes, que a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas, que a gente não vou fazer vocês pescadores de homens, então ganham aqui, daqui a um ano ganham outro ali. Cara, é algo sobrenatural, uma pesca abundante, algo muito, muito grande, né? Então o plano e o sonho, o projeto ali de Jesus é muito além, né? É algo que ia até os confins da terra e, claro, chegaria a nós. Estamos olhando para nós mesmos e para as nossas limitações locais, ou nós estamos sendo movidos pelos nossos sonhos? Como é que você responderia essa pergunta aí? Estamos olhando para nós mesmos e para as nossas limitações locais, ou a gente está mirando no nosso sonho, pensando em multiplicação? Aonde estão os seus olhos? Então essa é uma boa pergunta para nós. Quem gostaria de falar um pouquinho do que está pensando aí? Eu confesso que até o momento, não de Jesus não, mas eu era levado mais pelos pesos e limitações, né? Ou seja, eu sempre estava apagando fogo. Era mais um bombeiro do que qualquer outra coisa. Eu sempre resolveu um problema, resolvendo um BO. Mas não faz sentido, né? Isso cansa demais, né? Quando a gente só fica apagando fogo e resolvendo problema, só cansa, né? E às vezes quando você olha para trás, você acha que você não fez nada. Né? Exato. Só tampou um buraco, né? Você não fez estrada. E é desanimador, né? Isso, né? Então, realmente faz todo sentido quando você olhando para um sonho, você tem um propósito, você tem uma meta, né? Um alvo a seguir, é muito mais animador, né? Do que só ficar apagando fogo. E a cada ligação que eu recebia, meu Deus do céu, cada zap, né? Quando era de manhãzinha, então, meu pai logo cedo, né? Ou no final da tarde, meu Deus, acabei de chegar em casa, né? E realmente, quando a gente caminha pro
pro alvo, até esse PO faz sentido, né? Até os problemas faz sentido, né? Compõe, né, o propósito. Mas a ideia tem muito a ver com a perspectiva nossa, né? Sim. O que mais, pessoal? Eu acho que a maioria vai dar a mesma linha do André, né? De questão de estar enxergando a limitação, a limitação pessoal, a limitação de equipamento, a limitação de os problemas que tem o Ministério de lidar com pessoas e tal. No meu caso, eu acho que uma mesma linha do André. Todo final de semana apagando um incêndio, uma fogueirinha, um negocinho ali. E não deve ser assim, né? Deve ser, como você falou, de estar focado em algo maior, e não perdendo tanto tempo, tanta energia em pequenas coisas, em probleminhas. Eu acho que mesma linha do André, de pensamento assim. Uhum. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu acho que também, em relação ao meu ministério, né? Primeiro, meu sonho para o meu ministério é que sejam pessoas comprometidas. Que eu possa descansar, porque que nem o Bernardinho falou, assim, chega sexta-feira, se eu não vi a escala, não mandei uma mensagem para quem está naquela escala, eu já digo, chegou no sábado à noite, falou, meu Deus, não avisei tal pessoa. Eu acho que isso não seria necessário, porque eu faço escala de 3 meses, esse final de semana mesmo, aconteceu isso. Na sexta eu mandei, a pessoa falou assim, nossa, nem olhei, porque eu sempre estou no da noite. Eu falei, então, mas eu mandei em maio a escala. Então é difícil isso, né? Uhum. E aí eu tentei, mas não teve como, então estou eu com a Iraci aqui hoje. Mas à noite eu já sei que, já falei com as pessoas à noite, está tudo certo. Mas é aquela coisa assim, você faz mais lá, mas você não descansa. Porque você fica ali, será que a pessoa vai lembrar? Será que ela olhou essa semana e viu o que é? Então assim, eu sonho com isso, que um dia eu faço a escala e eu digo, não, como eu domingo eu estou tranquila, não preciso me preocupar, se eu não falei na semana com a pessoa, tá tudo bem, eu sei que ela vai pra lá. E eu sempre falo com eles, assim, no sentido no grupo, assim, né, no WhatsApp, de que eu quero que eles saibam quem eles são, estando aqui, sabe o que eu vou fazer? Então não precisa estar numa escala, né? Tipo, pô, eu sou da diaconia, eu vi que tá faltando um pouco, não é mesmo? Esse cara falou, não, falta um pouco. Então tem um olhar para tudo que envolve o nosso ministério. Entrou na igreja, já tem esse olhar, gente, não precisa ser sua escala, né? Mas é o nosso papel. A gente está ali para servir, então esse é o meu sonho. Mas eu ainda vivo muito para mim, né? Assumindo todas as preocupações para mim. Então, assim, eu acho que é um grande desafio a gente parar de pensar nesses probleminhas pequenos e ir atrás do sonho grande, né? E ter no mínimo 32 pessoas na minha escala para eu ter pelo menos 16 duplas. Pra gente ter uma escola bem descansada, porque ó, é difícil, hein? Vamos sonhar, vamos correr atrás. São duplas, viu? São 4 pessoas por cada domingo. Uhum. Assim, É importante ter essa percepção, porque senão a gente vai sempre fazer as perguntas erradas, né? Ou ter as práticas erradas. E se a gente tiver as perguntas erradas, as práticas erradas, a gente não avança, né? Então, por exemplo, é correto desejar, por exemplo, um maior comprometimento, né? Com certeza a gente deseja isso, né? Mas, pensando nessa perspectiva, é um olhar equivocado no ponto de vista do sonho. No final, quando você falou assim, 32 pessoas, não sei quantas você tem hoje, ok, 32, multiplica por 100, 320 pessoas, beleza. Então, você trabalhar por um alvo maior, então ok, 320 pessoas é realmente algo que você precisa de multiplicação, né? Então, é algo que só você não faz e necessariamente pessoas precisam multiplicar outras pessoas. E não só pensar no ponto de vista local mesmo, né? De pessoas para cumprir uma escala
para recepcionar pessoas na igreja ou ver se está tudo bem nos banheiros na igreja para o culto acontecer. Mas principalmente na expansão de reino mesmo, né? De pessoas que estão ali não só para cumprir uma função na porta, mas para cumprir uma função no reino, né? Multiplicando, ganhando pessoas e se reproduzindo dessa forma. Então, quando a gente olha, e é claro que todos vocês têm preocupações locais, né? Então, louvor, multimídia, diaconia, tesouraria e etc. Claro, eu tenho uma escala, eu tenho que fazer a coisa acontecer, mas eu acho que esse que é o ponto, né, da gente como liderança, fazer a coisa acontecer, mas se eu estiver envolvido apenas nisso, não é suficiente, porque por mais que eles tenham um comprometimento, você não multiplica nada, né? Você não consegue expandir, você vai ter sempre mais do mesmo, e talvez eles sejam comprometidos no sentido de cumprir uma escala, mas você ainda tem que ficar envolvido, né, durante quantos anos, né, para poder fazer, até o momento que você vai chegar e falar assim, ó, galera, valeu aí, cansei, pastor, dá um jeito aí, né, encontre outro líder, que eu tô pegando meu chapéu aqui e tô vazando, né, e na verdade é um pouco do que a gente experimenta, né, então por isso que esse pensamento precisa estar norteando as nossas ações. Então, se você está olhando para 320 pessoas, e cara, como é que eu vou formar essas pessoas? Só por meio de multiplicação. Então, ele vai dizer, um sonho grande nos faz pensar em multiplicação. Se a gente não tem algo que nos leva para um pensamento de multiplicação, a gente vai estar sempre querendo só tampar uma escala ou fazer um negócio acontecer no final de semana. Então, é o tempo inteiro, realmente, aí o exercício do guardanapo que ele coloca aí, é um pouco disso. Vocês acreditam que eu ia pegar guardanapo e não tinha guardanapo em casa, cara? Para trazer para vocês? Será que tem lá na cozinha? Nossa, desculpa aí, mano. Queria te ofender. Você traz para nós? Acho que 7 aí. Passei umas 2 horas na fila da casa. Misericórdia, varão. Guardanapo. Então vamos honrar esse guardanapo aí. Custou 6 horas, misericórdia. Então, pessoal, a pergunta é essa: aonde estão os seus olhos? Né? Para onde que você para onde que nós estamos olhando, né? Como líderes? Então, se eu preciso olhar e pensar em multiplicação, a gente precisa necessariamente investir o nosso tempo formando heróis e não sendo herói. Por mais óbvio que isso seja, e talvez vocês já tenham entendido esse ponto, mas a questão é por que a gente ainda precisa colocar boa parte da nossa energia, do nosso tempo, fazendo as tarefas, né? Gastando a nossa energia e o nosso tempo resolvendo esses problemas. Então, enquanto a nossa energia estiver na resolução desses problemas, e eu não estou dizendo que eles não são importantes, claro que eles são, o negócio tem que andar, né? Mas se a gente estiver envolvido nisso, a gente não avança, a gente não consegue desenvolver. Ontem eu tive uma experiência legal nesse sentido, pastor. A gente estava ali, né, começando as brincadeiras, e a gente foi tirar o time para jogar queimado. E aí eu chamei 2 pessoas. Aí uma das pessoas falou assim, não, eu não posso escolher o time não. Eu falei, mas por que você não pode? Não, porque você e outra pessoa são os masters. Quem sou eu para escolher o time? Eu falei, não, você é a pessoa excelente para escolher o time. Vai, escolhe as pessoas, eu sei que seu time vai ser um time bem, vai jogar bem, faça. A pessoa que fez, escolheu o time. E depois veio, cara, nossa, escolheu o time, ganhamos. Então, é isso, cara. Você também vai querer um? Vai, faça. Você tem tanto potencial como eu tenho, você tem dobro ainda. Então, eu acho que é isso, né? Você mostrar para a pessoa e dar oportunidades para ela poder ser o herói. E você ficar por trás, vendo ela trabalhar, servir ao reino de Deus.
Isso faz parte da multiplicação, né? Você impulsionar a pessoa a perceber que ela pode fazer muito mais do que você mesmo. Exatamente. Então, a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, na verdade, né? E aí volta, eu sempre vou falar sobre isso, né? Porque acaba voltando na questão dos 73%. Vocês já estão cansados de ouvir falar disso, né? Mas deve estar em algum lugar aqui, né? Pegou essa virada aí, Vini? Não pegou, né, bicho? Pega essa virada, senhor. Essa virada aqui, pega. No 3, tá? Vamos fazer um bumerangue. Isso. 1, 2, 3. Não, bumerangue não, mano. Você não gosta? Não, vai bumerangue, tá? Não, quando o Dani tá no stories, eu só vejo isso. Só no passinho. Eu vou pegar aqui, você vai virar e continuar a aula, beleza? Aí eu faço assim. Voltemos. 1, 2, 3 e... Aí, ó, olha só. O 73%. Tô natural. Então, passadinho de gosto. O bumerangue é melhor. Legal. Não pegou, seu filho. Ficou legal? Virou já, ó. Você já tava virando, ó. Ah, você não pegou virando, velho? Não, porque muitas vezes foi isso, ficou falso, né? Desculpa aí, tá bom. Mas ficou bom, você não achou? Boa aula, pessoal, desculpa aí. Obrigado, Vini. Vini, se eu fosse o senhor, eu já preparava uma valinha pro pastor, viu? Depois desse falso aí, Você tem uma balinha aí, mano? Não, gente. Pô, ninguém traz balinha pra igreja. Vai, tá no bar lá. Domingo que vem, tanto se Semana que vem, se prepare. Inclusive um negocinho amarelo. É um saco. Então, pessoal, esse 73%, e pra mim, cara, eu acho que a grande sacada que eu até então peguei do livro é esse 73% aqui, cara, que é a estratégia de Jesus, né? Tá na nossa cara ali, na Bíblia, a gente sabe disso o tempo inteiro, né? Então a gente já viu 46 encontros com poucos pessoas, discípulos, e 17 eventos ali com multidões. Isso desde o chamado dos discípulos até a crucificação. Jesus passava tempo com as pessoas. Sabia que para o ministério se multiplicar e alcançar os confins da terra, essa era a estratégia. Então, se ele falou assim, não vou dedicar 73% do meu tempo com multidões, fazendo milagres ou atendendo muitas pessoas. Não, eu vou gastar 73% do meu tempo cuidando e discipulando, no sentido assim de direcionando pessoas para um propósito, para um chamado. Então, a proporção de 3:1. Essa é a proporção, né? De 3:1. Será que a nossa proporção tem sido essa também? Então, assim, para cada evento, para cada culto, ou para cada célula, para cada momento que eu estou no com o meu grupo, grande grupo, eu tenho 3 fora, com pessoas que eu estou treinando, que eu estou desenvolvendo. E é claro que essa relação de discipulado que Jesus tinha não era só uma relação de amizade, né? Ou, beleza, eu tenho um grande amigo, ou uma pessoa que eu me encontro várias vezes durante a semana, alguma coisa do gênero. Tipo, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de encontros intencionais, onde há pessoas que nos ajudam a crescer, que olham a nossa vida, que olham a nossa trajetória e conseguem enxergar... Está fechando? Conseguem enxergar áreas onde a gente precisa crescer e avançar. Fala, olha, essa área você precisa avançar. E você se compromete a partir daquele encontro a avançar naquela área e você tem alguns passos para isso. Então é uma relação que impulsiona pessoas a se comprometerem mais, a assumirem responsabilidades e a crescerem na sua trajetória, na sua vida cristã.
Então é esse tipo de relação que nós precisamos com as pessoas para que a gente forme pessoas. E aí, como ele coloca no... Vai tocar. Heróis, eles são feitos. Eles não nascem prontos. Para todo herói existe um formador de heróis. O Daniel San seria um jovenzito, né, normalzinho lá, mas teve um Sr. Miyagi, né, para chamá-lo, para treiná-lo e para enxergar nele um potencial que nem mesmo ele poderia ver, né? Então, as pessoas não vêm prontas, gente. Nós precisamos passar tempo com elas. A gente precisa enxergar nelas. E esse é um ponto, porque a gente às vezes fica esperando, né, que as pessoas venham prontas para nós, né? Venham assim, eu quero liderar a célula também, ou eu quero liderar o ministério, conta comigo. De vez em quando aparecem uns assim, né? Tipo, fora de série, assim, né? Pessoas assim que são Deus que envia, né? Pessoas bem especiais. Mas no geral não, são pessoas cruas, são pessoas que estão sentadas no banco, na cadeira, a vida inteira na igreja, e a gente olha para elas e enxerga algo especial e enche o coração dessa pessoa. Obviamente que essa pessoa precisa, né, ter algumas características e a caminhada já vai nos ajudando a detectar essas coisas, mas no geral a gente enche o coração dessa pessoa, faz ela enxergar também algo muito além. Enxerga qualidades que tem ela vê, dons, ativa dons, aí tem as outras práticas, né? Dá permissão. Você pode escolher o time, sim, você pode liderar a célula, você pode fazer essa escala, você pode ficar na fila, né? Para comprar. E a gente realmente treinando e fazendo isso de forma intencional. Mas, pessoal, sem os 73%, olha, o que eu tenho, assim, realmente visto, na coisa não anda. Se a gente se relaciona, por exemplo, na célula, só no encontro da célula, seja semanal ou quinzenal, e falar, você tem que fazer isso, você pode dar o estudo para todo mundo vai dar o estudo. Se você não for intencional com essa pessoa, de conversar com essa pessoa, treinar essa pessoa, mostrar e ser realmente metodológico nesse aspecto, com a sua intencionalidade de formar e enviar, essa pessoa vai ficar sentada para sempre. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos na célula ou no ministério, nunca se comprometendo, às vezes furando uma escala básica, você manda em maio, 3 meses depois, 2 meses depois, a pessoa não sabe, esqueceu, ela falta e não avisa, não tem comprometimento, não presta conta, ou faz relaxadamente, não se preparou para aquilo, só faz aquilo que você manda, não é? Se você não pedir, a pessoa não se posiciona para fazer. E, enfim, então o nosso trabalho, gente, é realmente... E esse que é o grande ponto, porque isso não é fácil, né? Ainda mais no nosso contexto de pensar, a gente mora numa grande cidade, né? Campinas, poxa, mais de 1 milhão de habitantes, o deslocamento complexo, distantes, família, trabalho, estudo, saúde, né? Estamos no meio de uma pandemia que custa, né, a nos deixar... Cara, são desafios enormes, realmente, né? E a gente, no meio disso tudo, tem as programações, compromissos na igreja, essa coisa toda, mas se a gente não tem esse pensamento grande, se pensar nas 320 pessoas... Ele está passando uma igreja, né? De gente, cara, de gente que... Não, multiplica por mil, né? E é isso mesmo, gente que ama pessoas, que sorri, que quer o melhor, que sempre está olhando um passo à frente. Se essa pessoa for no bebedouro, ela vai ter uma boa experiência. Se essa pessoa for no banheiro, ela vai ter uma boa experiência. Essa pessoa chegou aqui na igreja, como é que ela vai se sentir? Eu vou ajudar a estacionar o carro lá. Então, são 320 pessoas que se importam umas com as outras e estão fazendo isso com outras
e estão repercutindo isso na vida de outras comunidades, etc. e tal. Então isso é fantástico, né? Agora, para eu fazer isso, para concretizar esse sonho, eu preciso passar tempo, né? Passando aquilo que está no meu coração para essas pessoas, e essa é a relação de discipulado, né? Onde eu passo tempo com pessoas. Jesus fez isso, pessoal. Então, se a gente se omite nesse aspecto dos 73%, e a nossa proporção é o 3:1, mas só que invertido, né? A gente dificilmente... A gente está dizendo assim, Jesus, valeu, você foi muito bem, mas eu tenho uma prática melhor que a sua, tá? Eu faço melhor, né? Jesus está indicando para nós o caminho e a gente precisa realmente pensar nisso. Pastor, Desculpa, você pediu a palavra. Quando o senhor fala dessa... O livro fala, na verdade, né, dessa forma novamente, de você sempre pensar maior, né? Seu sonho sempre ser maior. 350 pessoas, multiplica isso por 1000. E é muito legal porque tem um pastor, né? Cara, ele pensou desse jeito e de fato Deus abençoou ele, porque não é um sonho, não existe sonho pequeno demais para Deus, né? Aí você pega esse pastor, o pastor da maior igreja da China, David Yong-Shu. Cara, o cara fala na história dele que ele fala, Deus, eu quero 1000 pessoas na minha igreja, eu quero 2000, e ele vai pedindo. E Deus enviou. E ele enviou pessoas para servir em várias áreas, e isso afetou um país inteiro. Então, eu acho que esse tipo de pensamento tem que ser uma coisa natural para a gente. A gente não pode, vou pedir 350 para multiplicar por 1000, vai dar... Não, tem que pedir mesmo, porque é a vontade de Deus. Deus, ele quer ver o mundo salvo, ele quer ver o mundo transformado. E se a gente tiver uma mentalidade pequena, como que a gente vai concluir a obra do Senhor nessa terra? O nosso sonho para a nossa igreja tem que ser não só de manifestar o amor de Deus na cidade de Campinas, ganhar pessoas na cidade de Campinas, mas no Brasil e no mundo. A gente tem que sonhar da mesma coisa que Deus sonha. Exatamente. Então, eu penso que assim, esse é a primeira prática, né? É o pensar. Se a gente falha nesse primeiro passo, tudo mais perde o sentido e a gente vai fazer as perguntas erradas, né? Então ele vai falar, o pensamento de multiplicação muda as perguntas. Um sonho grande nos faz pensar em multiplicação. E aí tem até uma frase bacana, né, de uma provocação que ele recebeu, né, de outros pastores. O pessoal olhava para ele e falava assim, o seu problema é que eu tenho um sonho maior para a sua igreja do que você. Isso aí, pastor. Pode, se precisar, você pode descer. Ele fala assim, o seu problema é que eu tenho um sonho maior para a sua igreja do que você. Eu achei muito interessante. Ninguém pode ter um sonho maior, né, para essa igreja ou para a minha igreja do que eu. Ninguém pode ter um sonho maior para o seu ministério do que você. E essa é uma boa provocação, né? Qual é a visão de Deus para a sua liderança, para a sua vida, para a sua igreja? Qual é a visão de Deus para a sua liderança, para a sua vida, para a sua igreja? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Qual é a visão de Deus? Qual é o sonho de Deus? Senão a gente vai ficar correndo sempre atrás de perguntas erradas, de práticas erradas, limitadas a nós mesmos, né? E sempre olhando para o nosso umbigo, né? Olhando para as nossas demandas pequenas, para os nossos problemas locais. E a gente precisa, né, pessoal, ser levado a isso. E aí o exercício que ele propõe para nós é do guardanapo aí, ó. Todo mundo tem um guardanapo, né? Coloca no guardanapo, então. E esse guardanapo, você pode deixar aí na sua Bíblia, né? E a gente pode deixar até de tarefa aí, né? O horário já apertou, mas para a gente trazer para a próxima aula, então, esse guardanapo aí preenchido, pessoal. Se a gente não consegue preencher esse guardanapo, a gente precisa parar tudo. Para tudo e volta, porque
se a gente não tem um sonho, um grande sonho, algo que nos move e claro, a gente multiplica por 100, pelo menos, né? Sabendo que Deus pode fazer muito mais, é um Deus de multiplicação, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Por que a gente está envolvido no que a gente está envolvido? Para onde que a gente está olhando? Está olhando só para um culto? Está olhando para uma programação? Para um evento? Né? Para algo que vai acabar? E depois? Né? Então, a gente realmente... Isso aqui é muito importante, pessoal. Muito importante. E a gente vê isso na prática, né? Um líder que não consegue preencher o guardanapo, cara... ele vai ter sempre os mesmos problemas no ministério, sempre as mesmas reclamações do ministério. E eu, com 10 anos de igreja, já estou ligado que esse líder vai chegar num momento e eu falo assim, pastor, não aguento mais, põe outra pessoa no meu lugar. E eu vou ter que me virar para achar alguém, né, ainda. Ou um líder de célula, né? Se o líder de célula, o primeiro hábito é o sonho. Qual é o sonho? Se ele não sonha, no mínimo, com uma célula saudável, que cresce e se multiplica, né, com líderes sendo formados ali, ele vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí vai chegar, pastor, não aguento mais, toma aí. Então, na verdade, o problema estava no primeiro hábito, no primeiro ponto, pessoal, a primeira prática. Qual é o seu grande sonho? Você está pensando em multiplicação ou o seu sonho é local? E claro que o sonho de Deus tem a ver com vidas, né? Tem a ver com pessoas, tem a ver com alcançar e formar outras pessoas. Se a gente não está envolvido nisso, tem alguma coisa errada com a nossa religiosidade, né? Com a nossa prática cristã. E essa é a crítica, né, que a gente tem provocado, né, e feito realmente. Não importa se eu sei orar, se eu sei pregar, se eu sei cantar, se eu sei fazer um culto, se eu com o microfone na mão sou o cara, né? Sou um crente maravilhoso e foi treinado durante anos para fazer um bom culto. Se o meu coração realmente não olhar e estar investindo em vidas que se multiplicam e fazem o que eu faço com outros, é claro que a matriz tem que ser boa, né? O DNA tem que ser bom, e eu preciso estar sendo tratado por Deus, movido por Deus, porque senão a gente vai multiplicar enfermidade, né? Pessoas doentes, pessoas más. E se o meu coração não estiver envolvido nisso, eu corro o risco de chegar um dia diante de Deus e falar, olha só, Senhor, eu fiz 37.250 cultos para o Senhor, preguei não sei quantos mil sermões. Ele falou, parabéns, mas eu não pedi para você fazer nada disso, né? Os discípulos, onde você formou essas pessoas que fizeram com outros aquilo que você fez com elas. Então, a pergunta é essa, né, pessoal? A prática é essa. A gente precisa fazer aquilo que a gente foi mandado fazer. A gente precisa cumprir aquilo que a gente foi comissionado a fazer. E claro que isso é uma mudança realmente de pensamento, de cultura, de comportamento da igreja inteira, né? Beleza, galera? Mais alguém aí tem algum comentário? Beleza? Pessoal que vai assistir depois aí a aula, ó, guardanapo com o sonho, show? Beleza? Guardanapão aí do André, né? Se dá para colocar um sonho bem grande aí, né? Beleza, pensa nisso, tá, gente? Às vezes a gente tem dificuldade, né, de colocar no papel, mas se a gente tem essa dificuldade para nós, para o nosso ministério, para a nossa vida, dificilmente a gente vai longe. Vamos orar então? Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo, Senhor, aqui de reflexão, de meditação, e queremos, ó Deus, nos mover, ó Pai, dentro dessa prática de pensar em multiplicação. O Senhor é um Deus de multiplicação. O Senhor é um Deus todo-poderoso. O seu alcance, ó Deus, envolve toda a humanidade, e nós queremos, ó Deus, pensar nisso. Nós não queremos fazer perguntas erradas, olhar para coisas tão pequenas, ó Deus, tão limitadas. Como igreja, ó Deus, queremos pensar no seu reino, queremos, ó Deus, realmente pensar em pessoas que precisam ser alcançadas, locais que precisam ser alcançados, comunidades que precisam ser revitalizadas, crentes
ó Deus, membros que estão sentados nos bancos, ó Deus, cheios de dons, cheios de projetos escondidos, enterrados, ministérios enterrados, que o nosso desejo, Pai, seja realmente levantar essas pessoas, motivar essas pessoas, encorajar essas pessoas a se levantarem, a se posicionarem, Senhor, e que o meu desejo como líder, ó Pai, é ver frutos na árvore de outros, que eu forme heróis, que eu forme pessoas, ó Pai, que o Senhor dê graça para que eu invista a minha vida, derrame a minha vida sobre outras pessoas, ó Pai, que vão ser muito, muito, muito melhores e mais influentes do que eu. Que a Tua graça, ó Pai, abençoe cada um aqui, que sabemos que se o Senhor levantar realmente formadores de heróis aqui nessa sala, Senhor, nós vamos ver uma multiplicação poderosa do Seu reino, Senhor, nessa cidade, e cremos também na nossa nação e até os confins da terra, ó Pai. Faz essa obra em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.